Graça e paz, continuamos a falar então sobre este relacionamento dos céus e da terra, que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então, o que vai fazer a união entre o céu e a terra é essa obediência à palavra de Deus, essa igualdade de que a vontade de Deus prevaleça, assim na terra como no céu. Então, que haja realmente esse reino de Deus, esse estabelecimento do reino de Deus. Para isso, nós aqui na terra precisamos estar entrando em ordem com o céu, com obediência à palavra de Deus. É o que nós estamos estudando em Apocalipse, com referências em toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, a partir da revelação do céu, da entrada no céu e do que nós realmente precisamos fazer. E essa questão do fazer é algo que o Apocalipse enfatiza, a Bíblia enfatiza, a Torá enfatiza. Vamos ler agora Apocalipse 22, vendo esta ênfase, e vamos determinar, vamos afirmar categoricamente que aquele que ensina que não precisa fazer, que não precisa obedecer, que é tudo pela graça e que não precisa de obra, está enganando o povo, está enganando os que creem, estão crendo de uma maneira incompleta, e nós então vamos ver isso aqui dentro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós chamamos isso de lavar a roupa suja, purificar, limpar, santificar, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós vamos ver tudo isso com grande ênfase na palavra de Deus, o que tem sido ocultado, tem sido mesmo lançado como uma mentira, um engano, apenas com o propósito de se tomar o poder religioso cristão no mundo, tomar da Igreja Católica e assumir essa posição única, universal, de primazia. Mas isso não está de acordo com a palavra de Deus, e nós vamos estar mostrando isso aqui, essa revelação de que nós temos que vencer. O que vencer herdará todas as coisas. Então nós temos uma carreira, uma missão, uma obra a realizar. Deus nos quer vencendo. Deus nos quer realizando obras. O Apocalipse vai dizer desde lá do início: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, que as tuas obras já não são mais as que eram no princípio. Volta, vê onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Então vamos ver aqui Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo de número 4, que diz assim: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Está aqui falando dos vencedores, dos que entraram na Nova Jerusalém, os que vão reinar com Deus e com o Cordeiro, com Cristo, Filho de Deus. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. É claro que o texto, para estar desta forma, ele está falando de uma conquista. Ele está estabelecendo os que venceram, receberão, reinarão, estarão neste lugar, serão iluminados por Deus, não precisarão mais da luz do sol. Então serão como os anjos, não terão dor, não terão lágrimas, não sentirão calor, frio, não terão essas intempéries do mundo, esses sofrimentos do dia a dia, da terra. Estarão em paz, estarão descansando e reinarão para todo sempre, num relacionamento agora próximo entre os céus e a terra, novo céu e nova terra em que habitam a justiça. Então destaca a prática da justiça. Nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus e escribas, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então você tem que vencer o mal que é em você. Você tem que levar essa palavra para vencer o mal na sua casa, seus filhos serem criados no caminho do Senhor, educados, aprendendo as leis de Deus, a obedecer a Deus, a conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque o que permanece para sempre é o que pratica a palavra de Deus. Esse é o que vence, é o que crê e obedece, crê e observa.
E este vence na batalha contra o mal, ele vence e herda com Cristo todas as coisas. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, bem-aventurado é o que guarda, bem-aventurado é o que pratica, é o que vive. E é isso que nós temos aqui, a missão de trazer esta palavra de vida, de prática, de observar, de obedecer, de não permitir a sujeira, o mal, a mentira, o pecado, a desonestidade. Nós vamos ver desde Gênesis que o diabo lançou essas coisas para minar, para impedir a visão de Deus no homem, a aparência de Deus, semelhança de Deus. Nós somos criados à sua imagem conforme a sua semelhança. Então nós temos que ser como Deus, aparentar o amor, a misericórdia, a bondade, como filhos de Deus. Temos que ser transformados e ser filhos de Deus. E o que o diabo tenta desde o princípio é enganar, mentir, para que o homem seja levado à prática do mal, conhecer o bem e o mal para praticar o mal. E a vitória do homem e da mulher, do ser humano, o que vencer, que herdará todas as coisas, é o que lavar a sua roupa suja, purificar as suas vestes no sangue do Cordeiro, nascer de novo e espelhar, estampar na sua vida a imagem de Deus. Andar no caminho do Senhor, obedecer, guardar a sua palavra. Por isso, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nessa pregação de graça, em momento algum você ouve a exortação para a guarda, para obedecer, para amar, para perdoar, para fazer o certo, o justo, o honesto, o correto. Nós temos líderes que estão se especializando em mentiras, em golpes, em palavras sutis e erradas, como Jesus disse dos fariseus, que faziam longas orações e assaltavam a casa das viúvas e pedem dinheiro e utilizam de artimanhas de falsidade, porque não têm aprendido desde pequeno a andar no caminho do Senhor, no caminho de santidade e não de falsidade, de verdade, de obediência, de guardar a palavra de Deus, ter temor a Deus. Se quer uma mensagem de temor a Deus, se ouve de certos líderes que gostam de pregar mensagens sobre golpes, sobre formas de arrecadar mais, de lucrar mais, de explorar mais. Então nós temos que lavar este mal. É isso que o diabo semeia. Esse é o joio no meio do trigo, essa é a mentira no meio da verdade. É isso que o diabo quer. Ele quer que o nome de Deus seja blasfemado. Quer que as pessoas olhem para você e digam: você pode ter vindo de qualquer ser menos de Deus. Com tanta falsidade, com tanto engano, com tanta mentira. E Jesus mesmo diz isso. Diz: é verdade, o pai de vocês é o diabo. O diabo mentiu lá, o primeiro casal deu ouvido e vocês hoje dão ouvidos ao diabo. Os religiosos dão ouvidos à mentira e não trabalham na santidade, não trabalham na luz, não trabalham na verdade, não trabalham sequer na esmola, na misericórdia, em fazer o bem. A graça é uma esmola de Deus para nós. E nós temos que de graça receber, de graça dai. Dá a sua esmola, ajuda o necessitado. Você não precisa ganhar em tudo, receber em tudo, lucrar cada vez mais. Isso fazem os avarentos, os gananciosos que não têm lugar. No reino de Deus nós temos aqui claramente que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Veja que diz aqui, a partir do versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Veja que obra, veja que ação, atitude. Você tem que ser profeta, você tem que ser batizado com o Espírito Santo, ter dons espirituais, nascer de novo, adorar a Deus em espírito e em verdade, realmente
buscar a Deus, conhecer a Deus, andar com Deus, cumprindo a palavra de Deus. Assim você é conservo dos anjos. Os anjos são ministros que obedecem à palavra de Deus e você tem que obedecer a Deus como os anjos. O anjo se coloca na posição dos profetas, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então os anjos também querem essa igualdade, que a vontade de Deus, a palavra de Deus, prevaleça, assim na terra como é no céu com os anjos, arcanjos, querubins, os que o adoram, contemplam a sua face. Então você vai contemplar a face de Deus, obedecendo a palavra de Deus, como os anjos, como os profetas. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo para ter essa ligação com os céus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então é para ser divulgado, mais e mais ensinado, compartilhado, palavras da profecia, da revelação, da verdade, de guardar a palavra de Deus, de andar em santidade, andar em pureza, andar em humildade, andar em amor, bondade, longanimidade, todos os frutos do Espírito, obedecendo a palavra de Deus, amando a Deus, amando ao próximo. E o versículo 11 diz assim, quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Se ele tivesse uma pregação de Paulo, da graça, com toda essa ênfase, uma hipergraça, que não dá espaço para outros textos, que pulam esses textos, que exageram, erram no alvo, com a hipergraça, tudo graça. Então, quem é injusto, seja injusto ainda. Muitos estão sendo injustos, mentirosos, estão sendo maus, estão contaminados por essa maldade que tira a imagem de Deus, tira o semblante do Filho de Deus, tira a revelação do Filho de Deus, é o que o diabo quer. Então esconde Deus do mundo, porque não há manifestação dos filhos de Deus por essa injustiça. E é isso que Deus quer que você vença. Vença o mal, vença o pecado, vença a desobediência à palavra, vença a sujeira. Então vença a injustiça. Quem é injusto, seja injusto ainda. Está caminhando para o inferno. Mas e a graça? A graça te salvou lá do pecado. Quando você não era judeu, não tinha obra da lei, sem obra. Você é salvo pelo sangue do Cordeiro. Você é salvo por Jesus. Mas agora você tem que andar no caminho do Senhor. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então você tem que andar, você tem que viver. Você creu, você foi batizado, seus pecados estão perdoados, agora você tem uma nova vida. Não de injustiça, não de sujeira, não de toda essa podridão, esse lamaçal de pecados. Quem é sujo, seja sujo ainda. E vá para a perdição e vai continuar perdido, embora frequente um lugar, sente no banco cantinos. Vá lá todo domingo. Mas é sujo, não se lavou, não se purificou, será expulso. E quem é justo, seja justificado ainda. Realmente, na prática da justiça, teve a justificação pelo sangue de Cristo, a justificação de Cristo, agora é justificado pela sua obra, pela sua vida de obediência à palavra de Deus. E quem é santo, seja santificado ainda. Teve de Jesus, somos santificados em Jesus também, justificados. Somos, mas seja santificado ainda, antes de santificação. Busque a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa é a palavra aqui de Apocalipse 22. É o final. É a consumação de todas as coisas. Esse aqui já passou por Paulo, já passou por João, já passou por Pedro, já passou desde o Gênesis até o Apocalipse. Está chegando aqui, é isto. Está estabelecendo essa santificação. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Mas como? Falando de obra.
em Apocalipse. Ele não leu Romanos, ele não leu Gálatas, ele leu, ele sabe, é isso mesmo, é o que está lá. Nós vamos verificar que essa hipergraça, esse exagero de só graça, sola gratia, é errado, está exagerado. Não é este o ponto. Passou do ponto. Exagerou no ponto. Para dar a cada um segundo a sua obra. Nós temos que glorificar a Deus. Nós temos que temer a Deus. Obedecer a Deus. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. É aí que você vence o mal. É aí que você envergonha o diabo. É aí que você pisa na cabeça do diabo. É não dando ouvido para ele, como foi lá no início. É agora dando ouvido à palavra de Deus e obedecendo, glorificando a Deus, é amando o seu próximo. É não mentindo para ele. É não roubando. É não vivendo no mal. Aí está a vitória. Que você receba essa vitória, obedecendo a palavra de Deus. Ande pela fé, e pela fé conquiste a vitória, obedecendo essa palavra com fé. Creia nessa palavra. Essa palavra é a palavra de vitória, palavra de obediência ao mandamento de Deus, à palavra de Deus, porque eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Faça o melhor. Sirva a Deus, ame mais, louve cada vez mais, adore cada vez mais, em espírito e em verdade cada vez mais. Lance fora todo mal, toda mentira, todo pecado. Afaste disso, sirva a Deus e receba a vitória em nome de Jesus, o Messias. Amém.